Gostaria de cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Vocês estão bem? Coisa boa. Deixa o pessoal se acomodar direitinho aí. Eu estou grato a Deus pelo privilégio de poder estar aqui mais uma vez. Para mim é sempre uma honra, um prazer imenso poder estar com vocês e de alguma forma poder acessar o seu coração por intermédio, por intermédio da palavra do Senhor. Bispo William, muito obrigado. Bispa Fábia, é sempre um prazer poder servi-los. Me acompanha o Felipe, está ali atrás. E eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Aqui essa noite um direcionamento muito simples, mas vindo do céu para o seu coração. Amém? Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Segunda Reis, capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do verso de número 1. Nós faremos uma leitura um pouco mais extensa do que é de costume. Amém? Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um servo: serve-te de ires com teus servos. E disse ele: eu irei. Verso 4 diz: e foi com eles, chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. 5. E sucedeu que, derribando uma delas, uma viga, uma viga, o ferro caiu na água, e clamando disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E você diz amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. Eliseu, ele é o sucessor do profeta Elias. Eliseu um dia vai olhar para Elias e ele vai dizer que ele queria a porção dobrada do Espírito que estava sobre a vida de Elias e que repousasse sobre a sua vida, porque a unção que você respeita, automaticamente é a unção que você atrai. Aquilo que você respeita, você alcança. Então, ele olha para Elias e diz que ele queria esta porção dobrada para que ele pudesse dar continuidade ao ministério. E Elias olha para ele e disse: você vê eu sendo arrebatado, levado aos céus, que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Elias, ele é assunto aos céus,
Eliseu fica com a capa, toca no Jordão, o Jordão se abre e aí inicia-se o ministério do profeta Eliseu. Automaticamente, quando ele assume os cargos dos profetas da nação de Israel, ele também assume a escola de profetas. Repito isto, ele assumiu a escola de profetas, e quando Eliseu assume a escola de profeta, o ministério começou a fluir de uma maneira extraordinária, avançou de uma forma tremenda e poderosa. O desenvolvimento do ambiente era fantástico. Eles estavam rompendo os limites que lhe eram impostos, até porque chegou um momento dentro da escola de profetas que já não estava mais comportando o povo que ali estava. E aí vai gerar dois pensamentos. O primeiro é de desconforto, porque é um lugar que eles vão para aprender. E quando você vai para aprender no meio de muita gente, automaticamente o ambiente ele se torna desconfortável. Então, esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento é que eles olham para o ambiente e entendem que era chegado um tempo de crescimento e expansão, de uma forma que os filhos dos profetas vão fazer uma reunião, e nesta reunião a tratativa é exatamente esta: nós precisamos fazer o ambiente que nos fez crescer na proporção em que nós crescemos. Olha a atitude, ao invés deles olharem para o ambiente e dizer: o ambiente se tornou pequeno para mim, porque eles crescem a uma proporção de que eles têm a percepção e a visibilidade do líder. Eles conseguem perceber que o ambiente se tornou pequeno, mas a preocupação do líder é ensinar. Eu repito isso aqui: a preocupação do líder é discipular. Na mente de todo líder, quanto mais, melhor. O que gera desconforto para um líder é chegar aqui e este ambiente estar vazio. Isso gera desconforto. Agora, se esse lugar der gente na porta e na rua, quanto mais, melhor. Esta é a ideia do líder: quanto mais, melhor. Só que a ideia do liderado é: a gente precisa de um ambiente maior, porque o ambiente que nós estamos se tornou pequeno. Só que a ideia é esta: eles não poderiam optar em mudar de ambiente, sendo que ele se tornou grande, para o ambiente que se tornou pequeno. Só que a ideia deles não é esta. O pensamento deles é exatamente este: nós precisamos fazer crescer o ambiente que nos fez crescer, porque nós só crescemos por causa do ambiente que nós estamos. Nós só crescemos por causa de quem nos discipulou. Nós só crescemos por causa de quem nos ensinou. Nós só crescemos por causa do ambiente e por causa daquilo que o ambiente tinha a nos oferecer. Então, agora nós precisamos fazer pelo ambiente aquilo que um dia o ambiente fez por nós. Quando nós chegamos no ambiente, nós não éramos nada, apenas pessoas querendo aprender, apenas aluno querendo se desenvolver. Mas agora nós crescemos, temos maturidade, e a percepção é esta: o ambiente se tornou pequeno. Qual é a ideia? Eu vou embora do ambiente? Não, eu não posso mudar de um ambiente que me fez crescer quando eu não tinha nada para oferecer para o ambiente. Só que agora que eu cresci, o ambiente, talvez aos meus olhos, se tornou pequeno. Então a preocupação agora é exatamente esta: o que eu vou fazer para que o ambiente que me fez crescer também cresça na mesma proporção que eu cresci? Por quê? Porque eu sei que aquilo que o ambiente tem a oferecer é poderoso e vai alcançar
próximas gerações. Então a preocupação é esta: se eu cresci no ambiente que eu estou, se eu fui transformado no ambiente que eu estou, se eu fui alcançado no ambiente que eu estou, automaticamente eu também preciso fazer o ambiente crescer. Por quê? Porque tem alguém que vai chegar para ser transformado pelo ambiente que estamos. Só que na mente de muita gente funciona ao contrário, bispa. Funciona ao contrário. O cara chega quebrado, arrebentado, destruído. Aí chega no ambiente, o ambiente reforma, ajuda, restabelece, reintegra, começa a ser quem um dia foi, ou talvez se torne algo que ele nunca foi. Aí ele olha para o ambiente e diz: agora o ambiente está pequeno demais, já me tornei grande, já me restabeleci, já consegui o que o ambiente tinha a me oferecer, então eu vou trocar de ambiente, porque no outro ambiente talvez eu consiga aquilo que eu quero. Só que a ideia é esta: eu não posso ser ingrato com o ambiente que me serviu quando eu não tinha nada para oferecer. Eu vou liberar de novo: eu não posso ser ingrato com o ambiente que me ajudou quando eu não era nada. Eu não posso ser ingrato com o ambiente que investiu em mim, me discipulou, me ajudou a chegar, me restabeleceu. A minha preocupação é esta: eu preciso que mais alguém se achegue ao ambiente, porque eu sei que neste ambiente quem chega cresce. Deixa eu liberar para esta igreja esta noite. O céu me trouxe aqui para dizer para esta igreja: nós estamos em um tempo de crescimento e expansão para atraídos pela cruz. Então segura, porque lá vai. O céu te trouxe aqui esta noite para te dizer: se prepara, porque um tempo de crescimento está estabelecido para este ambiente. Cadê aqueles que acreditam, confiam e tem motivos para levantar a mão para o céu e adorar o nome dele aqui? Levante a mão, abre a sua boca, glorifica o nome do Senhor aqui. Escuta isso aqui. Eu quero que você olhe para alguém e ó, minha bispa, tem quanto tempo que a gente não se fala? Já? Bispão, o senhor nem se fala. Quem conhece o senhor já sabe que quando eu quero fechar alguma coisa, eu já mando direto para a bispa. O bispo vai responder tanta coisa. Para depois ninguém falar: conversou. A senhora me mandou mensagem hoje falando que o culto é 7h30. E ó, não estava nem programado, fui eu que mandei uma mensagem: quebraram meu cronograma, posso ir para aí? Posso. Então entenda que o que está no meu coração veio direto dos céus. Então entenda bem isso aqui. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero que você olhe para alguém e diga para alguém assim: ó, não seja ingrato com o ambiente que te ajudou a chegar aonde você está. Você não pegou não. Se você tivesse pego, não seja ingrato com o ambiente, porque você só está onde está, só chegou onde chegou, só desenvolveu como desenvolveu por causa do ambiente. Aí ele olha para o cenário, para o ambiente, chega diante do profeta e diz: profeta, eu sei que o senhor sabe que o ambiente se tornou pequeno. E se o ambiente se tornou pequeno, a gente precisa crescer. Aqui há duas visões: a visão do profeta, do sacerdote, do homem de Deus é o quê? Eu preciso permanecer ensinando. Eu sei que eu tenho uma necessidade de crescimento. Só que se eu parar para crescer, desenvolver a obra, eu não tenho tempo para ensinar, porque todo crescimento gera trabalho. Então a preocupação dele é esta: eu preciso estar preparado para ensinar quem chega. Aí os filhos dos profetas dizem: ó, o lugar que nós estamos diante da tua face se tornou pequeno. Aí eles olham para o sacerdote e para o profeta e dizem assim: ó, nós vamos descer ao Jordão para cortar madeira, para edificar uma casa maior, para a gente poder estudar, para a gente poder receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar.
A preocupação deles é essa: a gente vai trabalhar para que o ambiente cresça, para que a gente permaneça recebendo aquilo que o ambiente tem entregado para nós. Você não pegou não. Entenda, eu vou falar bem isso aqui. A preocupação de crescimento é do líder ou dos liderados? A preocupação do crescimento aqui não é do líder, é dos liderados. A gente precisa crescer. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos descer, vamos para o Jordão. Chegando lá, cada um de nós, vamos cortar uma madeira. O profeta olha para eles e diz assim: ó, vai lá, pode ir. Entenda, eles não já têm uma palavra que abençoa eles para eles fazerem aquilo que eles precisam fazer? Só que eles olham e dizem assim: não, a gente não quer só a palavra, a gente quer a tua presença. A gente entende que a gente pode ter qualquer problema no ambiente, então a gente precisa do nosso líder para resolver aquilo que a gente não consegue resolver. Então, se não for pedir demais, vamos conosco para o Jordão. E cada um de nós cortaremos uma madeira. Repita comigo: uma madeira. Não, repita de novo. É 3 vezes para vocês não esquecerem. Repita comigo: uma madeira. Ou troca, porque o texto diz viga, né? Mas é o mesmo sentido. Diga comigo: uma viga. O propósito aqui é cada um cortar uma viga. A ideia não é cortar 2, não é cortar 3, não é cortar 4, não é cortar 5. Aí talvez você olhe e você diz assim: não, mas eu tenho habilidade, eu tenho capacidade, eu tenho desenvoltura, eu tenho força, eu sei fazer, eu tenho a ferramenta que é preciso para a execução da obra. Só que entenda, quando você vai além daquilo que lhe é pedido, você acaba saindo do propósito que foi proposto. A ideia não é cortar 2 madeiras, a ideia não é cortar 3 madeiras, a ideia é cortar apenas uma madeira. Entenda bem isso aqui: se cada um no ambiente que está fizer a tua parte, ninguém para o crescimento da igreja. Você não pegou não. Se você fizer aquilo que lhe foi proposto fazer, ninguém será capaz de te impedir de chegar aonde lhe foi proposto que você chegaria. Olha para alguém e diga: o propósito é cada um cortar uma viga. Diga para ele: não precisa exceder o teu limite. O negócio é estar inserido no propósito, é viver o propósito, é andar no propósito, porque enquanto você estiver debaixo do propósito de Deus, Deus dará o crescimento da obra. Não, eu vim para liberar isso aqui esta noite. Deus dará o crescimento da obra. Nós estamos inseridos em um propósito. E qual é o propósito? É ano de crescer, é ano de romper, é ano de galgar, é ano de vencer. Então chegou a hora de você se preparar para o crescimento que está liberado para este ambiente. Cadê os que pegam? Cadê os que pegam? Cadê os que pegam esta profecia desta noite? A ideia é cortar uma madeira. A ideia não é cortar 2 madeiras, nem 3 madeiras. A ideia é cortar uma madeira, porque a ideia é que a comunidade esteja unida em um só propósito, trabalhando pelo mesmo fim. Repita isso aqui: a ideia é que o conjunto, a igreja, o corpo esteja trabalhando pelo mesmo propósito para chegar ao mesmo fim. Você lembra de Babel? Os homens se reúnem e dizem assim: ó, nós vamos chegar no céu e nós vamos ver Deus. Aí Deus olhou lá de cima e disse: a gente precisa parar esse povo, porque do jeito que eles vêm aí, eles chegam aqui. E o que nós vamos fazer? Gera divisão.
Porque gerando divisão, a gente para o propósito. Parando o propósito, a gente impede o resultado. Impedindo o resultado, eles não chegam onde eles têm que chegar. Entenda, uma igreja que trabalha em um propósito de crescimento, ninguém, eu vou liberar de novo isso aqui, ninguém tem o poder de parar ela. Mas você sabe qual é o grande problema? É que você espera que o líder faça aquilo que Deus designou você fazer. Entenda, cada um foi chamado para uma vocação. Eu quero que você olhe para alguém e diga: se você fizer a tua parte, não com vontade, se você fizer a tua parte, ninguém vai impedir o crescimento desta obra. Ninguém vai impedir esta obra de permanecer crescendo. Eu vim para liberar para quem adora. Ninguém vai parar, ninguém vai impossibilitar, ninguém vai impedir o crescimento de uma obra, de uma igreja que permanece debaixo de um propósito de Deus. Eu sempre uso os meninos que andam comigo como exemplo, e eu vou usá-los mais uma vez. Cada um deles estuda individualmente, bispa. E tem dias que eles estudam tanto, aí junta todo mundo para tocar no mesmo dia. Aí o Felipe dá um Sol maior, aí vem um Caio, e o Caio vai dar um Si menor. Porque ele fica quebrando as notas. E aí ele fala: mano, mas se eu fizer assim, vai ficar legal. Só que o propósito não é seguir um cronograma. O propósito não é trabalhar numa mesma ideia. Tem horas que entre eles ficam olhando para a cara do outro falando: mano, o que você está tocando? O que você está fazendo? Por que você está invertendo quando não é para inverter? Porque quando você sai do propósito, você gera desarmonia naquilo que você está fazendo. Não é sobre a sua habilidade, é sobre viver o propósito. Eu vou falar isso aqui com muita força. Não é sobre a sua capacidade, é sobre viver o propósito. Não é sobre a sua desenvoltura, é sobre viver o propósito. Não é sobre a tua oratória, é sobre viver o propósito. Não é sobre a tua capacidade mental, é sobre viver o propósito. Não é sobre aquilo que eu sei fazer. O detalhe aqui é: eu estou vivendo o propósito ou estou querendo fazer algo que me faz sair do propósito? Olha para alguém e diga: viva o propósito. Não saia do propósito, esteja inserido no propósito. Viva o propósito. Você foi direcionado, então esteja debaixo do direcionamento, e aquele que te direcionou se responsabilizará pelo aquilo que acontece no ambiente que você está. Duas verdades. Porque o tempo passa tão rápido, gente. É um negócio sério. Eu tenho um problema com o relógio. Acho que é o que falo muito, né? Escuta bem isso aqui. Às vezes, entenda bem. Aqui eu sei que não acontece muito isso. Mas você já participou de um culto que a oportunidade foi dada para a pessoa cantar? E ela orou, saudou, cantou, revelou. Aí depois que ela gastou 30 minutos do culto, ela devolve o microfone para o pastor, achando: não, abafei. Ela acabou de sair do propósito. Faça aquilo que lhe foi proposto fazer. Porque a excelência não está na habilidade que você tem de fazer. A habilidade que você tem é legal, é bacana e é preciso. Só que o detalhe está aqui: toda habilidade que você tem debaixo de uma desobediência não serve para nada. Não, eu acho que eles não vão querer que eu volte mais não, viu, bispo? Eu vou dizer de novo: toda habilidade que você tem debaixo de desobediência, ela se resume a nada. Entenda, se o propósito é limpar a igreja, limpe a igreja dando glória a Deus, mas viva o propósito. Se o propósito é reformar o altar, não sei qual é a ideia, vai descendo, a gente vai entregando. Entenda, o importante não é se você se destacou, o importante é se a obra está crescendo. Você não entendeu? O propósito da igreja é fazer com que a
preocupação deles é esta: nós precisamos fazer a obra crescer. Aí aqui aparece uma verdade. Ele cortou uma viga. Diga comigo, cortou a viga. Aí ele vai cair na besteira de cortar uma segunda viga, bispo. E o problema está aqui. A ideia não é boa. E aqui tem duas verdades que eu vou liberar para você. E eu quero que você guarde bem isso aqui. A ideia não vale, não é legal? Poxa, eu vou cortar mais uma madeira. Aqui tem duas verdades. Primeiro, ele quer cortar uma segunda madeira para mostrar a capacidade que tem. E nessa de cortar a madeira para querer mostrar aquilo que sabe fazer, o que aconteceu? Ele perdeu o que ele não podia perder. Porque entenda uma coisa: quando você quer tentar fazer aquilo que ninguém te pediu para fazer, você espera reconhecimento. Você espera que alguém olhe para você e diga: não, olha lá o que ele fez, que legal. É ou não é? Só que quando não vem um reconhecimento e você acha que você excedeu o seu limite, você se frustra, o machado cai. Aí você tem vontade de parar, tem vontade de desistir, tem vontade de retroceder. Por quê? Porque você está fazendo algo que não foi pedido para você fazer, para que alguém veja o que você está fazendo, sendo que na verdade, se você fizesse o que foi pedido para você fazer, não geraria essa frustração no seu coração. Escuta lá. Segundo, ele está cortando uma segunda madeira porque alguém deixou de cortar. Porque existem duas realidades aqui. A primeira: ou você está querendo cortar para mostrar que você sabe cortar, ou você está querendo cortar porque você viu a necessidade. Alguém deixou de fazer. E entenda, quando você deixa de fazer aquilo que lhe foi proposto a fazer, você gera peso e cansaço na vida de alguém. Alguém vai ter que trabalhar por você, porque você não foi capaz de fazer aquilo que lhe foi pedido para você fazer. Então entenda, nós estamos em um só ambiente. E qual é o propósito? Crescimento. E para crescer, todo mundo precisa trabalhar por um mesmo propósito. Eu repito isso aqui: a igreja precisa trabalhar em um mesmo propósito. Igreja que anda individualmente não cresce, não avança, não prospera, não rompe, não vai. Mas se a igreja estiver inserida no mesmo propósito, haverá crescimento. Haverá crescimento. Só que vamos entender isso aqui. Eu acredito na segunda ideia, que ele não está fazendo para mostrar aquilo que ele sabe fazer. Irmão, deixa eu te falar um negócio: fazer muita coisa cansa. E eu falo isso por experiência própria. Eu canto, eu toco, eu ministro, eu pastoreio, eu discipulo. E tem horas que eu me pego falando: Jesus, estou fazendo tudo e não estou fazendo nada. Irmão. Porque quando você quer fazer muita coisa, você já ouviu dizer, não sei se vai me vir direito o ditado, mas que quem tudo faz acaba não fazendo nada. Porque tudo que se faz pela metade e de forma incompleta. Só que eu acredito na segunda ideia aqui. E eu acredito que ele está trabalhando porque alguém deixou de trabalhar. Ele está fazendo porque alguém deixou de fazer. Ele está cortando porque alguém deixou de cortar. Ele está executando porque alguém deixou de executar. Então, olhando para a necessidade de crescimento, escute bem isso aqui: se você não faz, a obra não vai parar. Alguém vai fazer o que você deixou de fazer, mesmo correndo o risco de cansar. Mas eu vou fazer. Correndo o risco de perder o que não é meu, eu vou fazer. Correndo o risco de ser mal interpretado, mas eu vou fazer o que eu preciso fazer, porque a minha preocupação é que a obra permaneça crescendo. Então eu quero que você guarde bem isso aqui no seu coração. Vocês estão comigo? Hoje é uma mensagem mais dura, né? Mas eu quero que você guarde isso na sua alma. Entenda, a sua negligência em não fazer o que é para você fazer. Porque, irmão, tem horas que o líder te direciona a fazer, mas tem momentos que Deus já falou no teu coração a necessidade da obra e você trava.
você não faz, você não executa. Aí alguém que está fazendo precisa se esforçar um pouco mais para que o ambiente flua. Olhe para alguém e diga: não seja negligente. Não, com vontade. Você está com medo desse crente que está do seu lado? Se ele tiver com cara feia, dê um sorriso para ele, que você quebra a cara feia que ele está. Dê um sorriso para ele, dê um sorriso para ele. Não, mas diga para ele, ele já acalmou o coração agora, diga para ele: não seja negligente com o ambiente que você está. Diga: o crescimento da obra faz você crescer também. Não, ele não pegou não. Se ele tivesse pego, ele tinha dado glória. O crescimento da obra faz você... E eu posso falar um negócio muito sério? Se a obra prospera, o bispo prospera, a bispa prospera, automaticamente você prospera. Eu preciso falar isso aqui. Eu quero que você entenda isso aqui, porque às vezes a gente acha que quem está na frente colocando a mão na nossa cabeça, ele não pode prosperar. Ele não pode prosperar. Ele tem que morrer, amigo. Tu acha que alguém que não prospera, ele consegue gerar prosperidade na tua vida? Então entenda bem isso aqui. A ideia é essa, eu já vou parar, já foi embora, Jesus. A ideia aqui é esta: a gente precisa fazer o ambiente crescer. Olhe para alguém assim, e isso aqui é profético agora. Diga: nós estamos em um tempo de crescimento. Diga para ele: prepare a ferramenta, porque chegou a hora de cortar madeira. Não, diga, a obra conta com você. Não, se ele pegar, ele vai dar glória. Diga: a obra conta com você. Eu vou falar até você adorar. A obra conta com você. A obra conta com você. Eu vou liberar até você adorar. A obra conta com você. Deixa eu te perguntar. Pode aplaudir primeiro, vai lá. Deixa eu te fazer uma pergunta: no que você é bom? Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você é bom em algo, e esse algo só serve para você, não serve para mais ninguém? Não serve para o reino, não serve para casa, não serve para esse ambiente? É que a gente espera muito de quem está ensinando a fazer, sendo que na verdade você tem que ter a preocupação: eu preciso crescer um ambiente que tem me alimentado. Você não pegou não. A preocupação tem que vir de você. Vamos lá, vou terminar agora. Escute aí. E nessa de cortar uma segunda madeira, o machado caiu. Ele perdeu algo que ele não podia perder. E eu cheguei bem onde eu queria para me concluir. Ele perdeu porque ele teve que exceder o serviço. Posso falar rasgado? Meu bispo, eu posso usar o senhor como exemplo? Posso? Tem horas que o teu pastor está cansado, a ansiedade gritando, bispo, o desespero batendo na porta. Pergunte por quê? Porque ele já está cortando a terceira, a quarta, a quinta madeira, porque você não teve coragem de se levantar para cortar uma. Ouve-se um silêncio no céu. Eu converso com pastores que passam por coisas que vocês não imaginam. Por quê? Porque ele às vezes está dando sangue para o negócio caminhar, para ele poder cuidar da sua vida. O meu pai, eu não lembro quando o meu pai tirou férias. O senhor tira férias, bispo? Esse ano não tirou férias, não. Vocês tiraram férias do serviço? Ninguém tirou férias do serviço aqui, não? Ainda não deu tempo ainda, né? Mas quando der 1 ano e pouco, você não vai tirar suas férias, não vai descansar. Mas às vezes o teu pastor, ele não tem férias, ele não tem dia, ele não tem hora. Você vai dormir e ele vai orar para que Deus dê o direcionamento para ele sanar o teu problema. E aí quando ele precisa de você para cortar madeira, você não se levanta para cortar madeira. E deixa eu liberar isso aqui para o teu coração. Está na hora de você se posicionar para fazer a tua parte. Eu libero de novo, está na hora de você se posicionar para cortar madeira, para ajudar o crescimento da obra, o desenvolvimento da obra. Este ambiente também te pertence. Escute bem isso aqui, escute bem isso aqui. Posso falar rasgado? Os filhos dos profetas estão estudando na escola que os pais deles estudaram. Você sabe o que eles estão fazendo? Crescendo o ambiente? Pergunte o quê? Preparando um ambiente para os filhos dele que também vão estudar naquele ambiente.
Então entenda que se você faz um ambiente crescer e expandir, você está preparando o futuro do teu filho, que será discipulado pelo ambiente que você está. Machado foi perdido, por quê? Porque ele acabou excedendo o limite do machado. Terminei agora, se põe de pé. É 5 minutos para me encerrar, se põe de pé. Tá igual. Termina agora. Diga, o machado caiu. Imagine, escuta isso aqui, guarde isso aqui, e guarde bem isso aqui. Ele perdeu o machado fazendo qualquer coisa que não deveria fazer? Não. Ele perdeu o machado trabalhando, foi ou não foi? Então corre o risco de, servindo, você perder a ferramenta. E Deus falou ao meu ouvido: meu filho, tem muita ferramenta perdida naquele ambiente. Só que o detalhe está aqui e eu vou terminar. Ele perdeu a ferramenta, perdeu ou não perdeu? Só que ele sabia onde perdeu. Não é por causa que a ferramenta foi perdida que ele mudou o ambiente. Ele permaneceu no ambiente que a ferramenta foi perdida, esperando a ferramenta ser restaurada, ser restituída. Irmão, eu não sei o que você perdeu ao longo do tempo. Deixa eu liberar dessa forma. Eu nunca faço isso. Eu já prego aqui há quantos anos? Quase, bispo? Já uns 4 para 5 anos. Já uns 5 anos para mais. E eu nunca fiz isso. Mas hoje eu quero fazer. Talvez no caminho você perdeu a ferramenta. Talvez no caminho a ferramenta caiu na água. O ambiente do serviço foi frustrante. E você cantava, não canta mais. Pregava, não prega mais. Servia, não serve mais. Adorava, não adora mais. Sentia a presença, já não sente mais. Talvez você perdeu a ferramenta por causa do serviço. Eu quero te convidar a vir aqui à frente agora. Eu vou convidar de novo. Eu quero convidar você a vir aqui à frente agora. Eu não sei qual a ferramenta que você perdeu, mas eu vim liberar para o teu coração e para a tua vida que a ferramenta vai voltar para a tua mão aqui esta noite. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Vem. A gente precisa do primeiro corajoso. Vem.